E eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1. Capítulo 7, a partir do verso 1. Quem for encontrando, vai dando um glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Quem não achou, pode acompanhar no telão. E eu vou dar início à leitura. E acabando Salomão de orar, desceu logo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cessar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Glória a Deus. Eu peço que a igreja feche os olhos, curve sua cabeça e venhamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e exaltamos o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, em nome de Jesus, que essa noite, que já começou com a tua presença, Senhor, de forma tremenda em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus conduzindo cada ministração aqui, nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra venha alcançar o propósito, que é falar ao coração de cada irmão aqui presente. Senhor, que através da tua palavra, vidas hoje sejam transformadas, sejam curadas, sejam salvas. Que hoje haja arrependimentos de pecado. Assim te louvamos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Já comecei bem suado. Irmãos, fazendo um breve resumo dessa palavra, no capítulo 7, o Senhor ordenou a Salomão que ele construísse o templo, a casa do Senhor e a casa do rei. E Salomão concluiu essa construção e o Senhor muito se agradou dessa construção. E o Senhor apareceu ao rei Salomão. Apareceu ele e falou de algumas condições que ele queria que Salomão levasse ao povo.
Porque o Senhor conhecia o seu povo, conhecia o povo de Israel. Sabia que era um povo difícil a servir. Era um povo que, a um instante que ali estava adorando o Senhor, contemplando a sua presença, contemplando a sua glória, sacrificando ao Senhor, ao longo do tempo esse povo se afastava de Deus. Esse povo voltava a levantar altares para outros deuses, passava a idolatrar e ficava indiferente de Deus. E Deus, o Senhor, conhecendo o coração de seu povo, Ele mandou essa mensagem para o rei Salomão. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra o Senhor falou especificamente para o seu povo, para a nação escolhida, para Israel. Como sempre falou a seus profetas, para advertir o seu povo em relação aos seus pecados, por conta do afastamento de Deus, por conta da idolatria, por conta da indiferença. Mas hoje, irmãos, essa palavra é para a igreja, é para mim, é para você, é para nós. O Senhor nos chama para voltar para Ele. Porque nós, como homens, mulheres, jovens, né, nós como igreja do Senhor, nós meio que se assemelhamos ao povo de Deus, ao povo escolhido, à nação escolhida de Israel. Às vezes, a gente está na igreja, ou chega alguma pessoa nova, e por não fincar as raízes na terra, logo vem o vento e tira essa pessoa da comunhão de Deus. E aí isso explica a rotatividade dentro da igreja, dentro das igrejas em geral. Porque não há alicerce na fé, não há raiz fincada na terra. E com o tempo, essa raiz, por não consumir os nutrientes da terra, não beber daquela água que está lá no fundo da terra, essas raízes vão morrendo, vão secando, e aí perde-se a vida. E isso muito acontece em nosso meio. E essa palavra, do versículo 14 em especial, do capítulo 7, ela é uma palavra muito conhecida da igreja, muito lida. Até mesmo em clamores, quando a gente clama por uma nação, pelo nosso país, faz referência à política, sempre esse versículo ele está lá presente. Mas quando Deus falou a Israel e quando o Senhor está falando para nós, essa palavra está direcionada não para o povo lá fora, mas está direcionada para seu povo, para a igreja. O Senhor constantemente está chamando o seu povo para conserto, para se chegar a Ele, para se aproximar dEle, para apresentar os seus pecados, para que o povo venha se converter dos maus caminhos. Pastor Márcio até ministrou no culto passado, né? Falou sobre que vivemos como se Jesus estivesse morto, como se não houvesse crucificado. E hoje o homem natural do nosso tempo, ele está naturalizando tudo, né? Por conta dessa cultura, vamos dizer, uma cultura religiosa, por buscar Deus só por conta da religião, não por conta de Deus, até querendo se justificar diante de Deus. Então,
Isso faz com que o homem venha se encher de filosofia, de incredulidade, já não crê mais em nada, né? Até participa do culto, né? Conhece a palavra de Deus, mas as suas orações estão cheias de porquê. Agora nós estamos vivendo aí uma tragédia, né? Em Petrópolis, Rio de Janeiro, mais de 130 pessoas, né, estavam desaparecidas, vários mortos, né? E nessas horas a pergunta mais comum é: onde é que está Deus que deixa isso acontecer? Por que esse tanto de gente morrendo? Por que meus pais morreram? Por que dessa enfermidade, dessa pandemia? Por que tanto desemprego? Por que essa porta que não se abre na minha vida? Por que tanto conflito na minha família? Por que esse vício na minha casa? Essas são as perguntas de uma vida de sequidão, uma vida sem Deus. Às vezes estamos vivendo como aquela canção do pastor Júdice, que é parte do testemunho dele, né? Terra seca, né? Onde a nossa oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Então o Senhor chama o seu povo para Ele, se achegar a Ele, para que o povo venha buscar a presença dEle, para que o povo venha se encher do Espírito dEle, porque sem a presença de Deus, a vida espiritual fica completamente morta. Na verdade, um homem com a vida espiritualmente morta, o primeiro sintoma é a cegueira, né? Ele não consegue mais enxergar nada. Ele não enxerga nenhum milagre de Deus. Ele esquece até os milagres que Deus já fez na vida dele, né? Mas lembra de todas as coisas que Deus ainda não fez na vida dele. Ele não consegue perceber o quanto o Senhor é bom. Isso é tão natural que nós não vemos ninguém questionando: por que hoje eu acordei com vida? Por que hoje eu estou respirando? Por que meu filho está com saúde? Por que tenho o meu trabalho? Por que tenho pés e mãos para trabalhar? Porque o Senhor deu vida a uma criança ontem, hoje e amanhã já tem mais criança para nascer nas maternidades. Não consegue enxergar esses milagres. Mas o Senhor tem a resposta para todos esses porquês. E o Senhor veio a Salomão porque ele já conhecia o coração do povo, assim como ele conhece nossos corações. E o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor sarará essa terra quando eu e você reconhecermos que somos totalmente dependentes da sua misericórdia e que apenas a sua graça nos basta. Existem momentos na nossa vida que a terra está tão seca que precisamos clamar, irmãos, a Deus para abrir os céus e deixar a chuva descer. Porque, fazendo um comparativo da nossa vida com uma terra que não está recebendo chuva, que não está sendo molhada, é uma terra morta, é uma terra árida, é uma terra seca, é uma terra sem nutrientes, sem vida, é uma terra onde nada nasce.
E a vida do homem sem Deus é semelhante a essa terra. É uma vida seca, é uma vida morta. Então, irmãos, chega um momento que, quando chegamos nesse estágio, é preciso a gente clamar a Deus e pedir que Ele abra os céus, deixe a chuva descer, e também é necessário declarar que essa terra seca está aqui, que essa terra seca sou eu. A terra seca que está aqui, a terra seca sou eu. Essa terra seca somos nós. Irmã Cruz, Diácona Cruzinha, ela evidenciou aqui já no início da adoração, né, que não devemos orar mediante uma motivação de quem está aqui, né, mas sim apresentar o nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, né? Não podemos estar acostumados ou entrar na monotonia de uma rotina, né? O culto vai começar assim, vai terminar assim. Então, vou seguir aqueles parâmetros. Essa terra seca sou eu, irmãos. Água na Bíblia representa vida. Água na Bíblia é sinal de presença de Deus. Imagem da pessoa que se deixa conduzir por Deus e por sua graça. Então, irmão, se você está nesse estágio de uma vida seca, peça que o Senhor restaure essa sua vida com água. Em Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, a palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não há coisa mais linda do que a chuva caindo na terra, não é mesmo? Assim é Deus na vida do homem. Quando o homem está cheio da presença de Deus, irmão, as pessoas aí fora vê, porque nós somos feição de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A motivação que nos traz aqui é a fé. E a fé é dom de Deus. E nós precisamos perseverar e crer nas promessas do Senhor. Não podemos deixar que essa sequidão nos mate. O Pai diz que tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Ainda que você desistir de estar com Deus, Deus não vai desistir nem de você e nem da sua casa. E eu creio que todos vocês que estão aqui estão motivados por isso, porque crê nas promessas de Deus. Porque caso contrário, você estaria em outro lugar, ou até mesmo na sua casa, já descansando para ir para o trabalho de amanhã. Mas, irmãos, Deus te quer aqui. A fé é dom de Deus. E Ele não vai desistir nem de mim, nem de você. Ainda que a terra esteja seca, ainda que a terra esteja morrendo, ainda que a terra esteja morrendo, o Senhor está preparando os céus para derramar água sobre a tua vida. O Senhor continuamente advertiu o povo de Israel a se voltar para Ele. E através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus nos adverte para o arrependimento de nossos pecados. Assim como o Senhor falou com Salomão, apresentando 4 princípios para que o povo se voltasse, se chegasse a Ele. E esses princípios era para que o povo pudesse usufruir das bênçãos de Deus. Quais são as bênçãos? Que fosse perdoados os seus pecados e sarar a sua terra.
Então, o primeiro princípio do Senhor é humilhar. E meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas, irmão Nelson, de que forma eu posso me humilhar diante do Senhor? A palavra humilhar, ele é um verbo transitivo que também significa tornar-se humilde, ser humilde, que é bem diferente de estar humilde. Estar humilde é uma condição temporária. Estar humilde vai lhe levar a buscar o Senhor pelo interesse que Ele pode lhe dar. Eu posso estar humilde hoje aqui na igreja, e lá depois da porta não ser mais humilde. Isso é estar humilde. Posso estar lá me exaltando. E o Senhor não se agrada. Ele diz, na palavra do Senhor, diz que o humilde será exaltado e os exaltados serão humilhados. O irmão, no louvor aqui, o irmão Áquila, né, eu não sou muito bem de memorizar cânticos, né, mas ele confirma essa palavra aqui quando ele diz que se eu entrar na presença do Senhor e me humilhar, né, se eu diante do altar do Senhor eu me humilhar diante do teu altar, Ele inclinará os seus ouvidos ao meu clamor. Amém, Senhor. Ser humilde é uma condição permanente. O humilde busca o Senhor de coração aquebrantado. Reconhece que é pecador e que é totalmente dependente de Deus. Tem uma parábola que Jesus fala sobre o cobrador de impostos e o fariseu. Está em Lucas, capítulo 18, vou ler só uma parte, onde diz: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto posso. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus espera da gente que nós nos humilhamos diante do seu altar, que a gente viemos se humilhar diante dele, reconhecendo a soberania dele. E um homem humilde, ele vai reconhecer, ele vai entender que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Nós não somos dignos da graça do Senhor. A graça do Senhor é um favor desmerecido, mas o Senhor é farto em suas misericórdias. E um homem humilde, um homem que se humilha diante do Senhor, ele reconhece isso. Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Segundo princípio, irmãos, que o Senhor fala ao rei é orar. A palavra de Deus diz: orar sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para conosco. A vontade de Deus é que nós oremos ao Senhor. Buscar o Senhor a todo tempo, não de forma circunstancial, mas a todo tempo. Oração circunstancial é a oração momentânea,
onde buscamos as bênçãos que esperamos do Senhor. E logo quando alcançamos, sumimos da presença de Deus. E aí os irmãos me perguntam: irmão Nelson, mas o Senhor não é onipotente, onisciente, onipresente? Ele não sabe de todas as coisas? Sabe, irmãos. Mas às vezes o Senhor abençoa, não para que aquela pessoa prove algo para o Senhor, mas para que ela se reconheça. A pessoa é abençoada e sai da presença do Senhor. Essa é o propósito de Deus, irmão. A pessoa tem que se conhecer. Precisamos conhecer ao Senhor. A palavra de Deus até diz: conhecer e prosseguir em conhecer. Mas também é necessário que nós nos conhecemos. Quando a palavra de Deus diz: orai sem cessar, o Senhor está esperando por relacionamento, se fazer conhecido por nós. O Senhor quer revelar a sua vontade para nós, porque a minha vontade, ela é muito diferente da vontade do Senhor. E quando eu oro ao Senhor, eu passo a tomar conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Se achegar, como orar ao Senhor é se achegar, como um filho se chega ao pai, com amor, com alegria. Tem uma canção, Cassiane, eu até gosto muito desse louvor, que relembra muitas coisas na vida. Ela diz assim, que o Senhor não rejeita oração, que oração é alimento. E é verdade essa palavra, ela não está na Bíblia, mas é uma verdade. A oração é um alimento da alma. Aqueles que permanecem em oração tornam-se fortes e em comunhão com o Senhor. A oração é o nosso principal alimento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Senhor Jesus é o nosso maior referencial de oração, de vida. Se ele necessitava orar, ter comunhão, relacionamento, intimidade com o Pai, imagine nós que somos homens pecadores. A palavra de Deus diz que, fala que saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Também fala orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Eu posso orar sem cessar a todo tempo. Todo tempo eu posso estar num espírito de oração, seja na igreja, seja na minha casa, seja no trabalho, seja dirigindo, seja na escola, na faculdade. Todo tempo eu tenho que estar em comunhão com Deus. Eu não preciso tornar isso público, porque a minha intimidade com Deus é entre mim e Deus, e não a mais ninguém. É um amigo, né, amigo nosso, da maioria dos irmãos aqui, o missionário Rodolfo, ele dizia que oração deve ser um estilo de vida. E isso tem que estar entranhado na nossa mente e nosso coração. O terceiro princípio fala de buscar a minha face. Buscar a minha face vai além de orar ou clamar por alguma causa. É ir de encontro à face do Senhor. É buscar a Deus com amor, com verdade, com intensidade. Buscar o Senhor não pelo que Ele pode nos dar ou abençoar, mas pelo que Ele é para nossas vidas. Porque simplesmente a sua graça nos basta. Independentemente de qualquer situação, a graça do Senhor nos basta.
Efésios 5,18, a palavra de Deus diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, ou buscar a face do Senhor, é querer se encher até transbordar, ao ponto de ser controlado constantemente pelo Espírito. Quem não quer ser controlado pelo Espírito? Quem não quer ser transformado pelo Espírito Santo de Deus? Então é necessário buscar a face do Senhor. É necessário mergulhar no mais profundo da intimidade com Deus. Mergulhar na intimidade com Deus é se dar o direito de ir no mais profundo. Às vezes por medo, né? A gente fica na margem. Temos medo de se aprofundar em buscar a face do Senhor. Precisamos permitir que nossas vidas sejam transformadas, produzindo frutos de arrependimentos, nos quais os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Buscai a face do Senhor e será cheio do Espírito Santo, e a sua vida será transformada, e você terá todos os frutos do Espírito Santo. E isso será notório a todos, porque nós somos feição do Senhor. Buscar a face do Senhor é querer ser cheio da presença de Deus. É deixar a água descer, deixar a chuva molhar. É encharcar, deixar encharcar essa terra seca. Nossas vidas só vão ser de fato restauradas quando nós estivermos cheios da presença de Deus, como estivermos fluindo águas de dentro de nós. Jeremias 29:13, a palavra de Deus diz: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarde com todo o coração. O Senhor não quer a metade do seu coração, Ele quer todo. Não posso ficar dividido entre Deus e o mundo. Eu preciso renunciar àquilo que desagrada a Deus, me esvaziar de mim e me encher da presença do Espírito de Deus. O irmão Áquila cantou aqui: é preciso que ele cresça e eu me diminua, né? É preciso, irmãos, que a casa também esteja limpa, né? E o mesmo louvor que o irmão cantou, ele fala lá que eu preciso renunciar, né? Aquilo que desagrada a Deus, né? Mais ou menos isso. É preciso renúncia, irmãos. A gente precisa renunciar aquilo que desagrada a Deus. Quarto princípio, quarto e último: se converter dos maus caminhos. Nos chama para arrepender dos nossos pecados. Aqui o Senhor fala ao rei Salomão, chamando Israel ao arrependimento do seu pecado, que se volte para Ele. E hoje o Senhor também fala para a igreja, para todos nós: se converta dos maus caminhos. Nós que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador de nossas vidas, não podemos mais andar na prática do pecado. É preciso renunciar
o pecado. Não adianta dizer, não, eu me converti, mas o meu facão ainda está passando pelo processo. Não, a gente tem que se converter por inteiro, né? A gente tem que abrir de mão daquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não há conversão sem arrependimento e nem sem renúncia. Quando eu me arrependo e me converto, o Senhor apaga os meus pecados. Então só há conversão quando há arrependimento. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é esvaziar de si, de tudo que desagrada a Deus, é ser uma nova criatura, é esquecer das coisas velhas, porque tudo se faz novo em nossas vidas. Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. A resposta de Deus para nossas vidas é: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a resposta ao cumprimento dos princípios, das condições colocadas por Deus. Ele ouvirá dos céus. Ouvir dos céus quer dizer, isso fala da atenção de Deus para com a sua vida. O Senhor está atento a cada oração, irmão, que você levantar a Ele. O Senhor está atento a cada gemido. Não precisa nem você orar. Se você gemer, o Senhor está ouvindo dos céus. O Senhor já conectou-se ao teu coração. O Senhor também diz: e perdoarei os seus pecados. Isso fala de salvação. Isso fala de limpeza. Fala de lavar nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Isso fala de oportunidades, de vida nova. Isso fala de restauração de vida. O que estava seco passa a ter vida. Por fim, o Senhor diz: sararei a sua terra. Isso fala de cura, do agir de Deus em nossas vidas. Sarar todas as feridas na nossa alma. Sequidão se tornou um deserto. Você, irmão, que chegou aqui como terra seca, E até minha adoração sem vida, já não passa de uma canções. terra que não produz mais nada, que não frutifica. Eu chamo a vocês a clamar ao Senhor. Senhor, minha oração Medite nessa palavra se tornou sequidão. e declare essa canção para o Se Senhor. tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca
ao Senhor, irmãos. Abre o céu, Senhor. Abre o céu. Clame até que o Senhor abra os céus. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a chuva descer. Deixa a água molhar. Encharcar essa terra seca. Deixa a chuva descer. Deixa a chuva descer. Deixa a água molhar. Encharcar essa terra seca. Aleluia. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Vem, Senhor, com a tua chuva, Deus, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Abre os céus, Senhor. Abre o céu, Senhor. Ai, deixa a chuva descer. A palavra do Senhor diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. O Senhor hoje deseja derramar chuvas sobre essa terra, irmão. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a chuva descer. Deixa a água molhar. Encharcar essa terra seca. Aleluia. Deixa a chuva descer. Deixa a água molhar. Encharcar essa terra seca. Deixa a chuva Glória a descer. Deixa a chuva descer. Deixa a água molhar. Encharcar essa terra seca. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa o teu povo escolhido, Senhor. Esse povo que clama ao Senhor, que tem se humilhado, que tem te buscado em oração, tem buscado a tua face.
Esse povo que tem apresentado, Senhor, diante de Ti, de forma humilde, Senhor, e tem clamado, Senhor, pelo perdão de seus pecados. Sara essa terra, Senhor. Sara essa terra. Derrame água, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. E possa brotar vida, Senhor, sobre essa terra. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra. Te louvo pela vida de cada irmão aqui presente. Peço que o Senhor abençoe a toda a família aqui representada, todo homem, toda mulher, todo jovem. E que o Senhor possa dar uma semana abençoada, Senhor, restante. E que domingo possamos estar aqui te louvando, te adorando, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.